Olá pessoal, graça e paz a todos, bem-vindo ao canal Cristocêntrico, Cristo no centro de nossas vidas. E bom, hoje vamos falar sobre um tema muito importante na Bíblia, que é o jejum, tá? E a primeira pergunta que fica aqui do jejum é: ele é para todos? E a resposta é sim, tá? O jejum, ele é para todos nós cristãos, tá? O jejum, ele não é somente para o povo judeu, né, que são um povo que eles jejuam bastante, né? E quando nós pegamos a história da igreja lá em Atos, nós vemos que os discípulos jejuavam, Jesus jejuava, né? E os grandes avivalistas do século passado também jejuavam. Então isso é uma prática que a igreja tem perdido muito nos dias de hoje. E sim, o jejum é para todos os cristãos, né? E como será esse jejum? Bom, o jejum, ele é um ato voluntário de se abster de alimentos ou algo específico por um período de tempo, com o objetivo de buscar a Deus em humildade, consagração e dependência a Deus. Mais do que deixar de comer, jejuar é dizer: Senhor, Tu é mais importante do que qualquer necessidade do meu corpo, né? Então, o jejum, né, não é somente abster de alimentos, tá? Se você somente abster de alimentos, será um jejum que a gente chama, através da saúde, né, um jejum intermitente, por assim dizer, que o nosso corpo ele realmente precisa ficar um pouco de período sem comer, né? Isso faz bem para a saúde. Hoje vivemos num tempo onde as pessoas comem sem necessidade, né? Comem em excesso. E um jejum para a saúde faz com que o nosso corpo queime algumas toxinas que acabamos ingerindo em excesso. E isso pode ocasionar, né, em algumas séries de doenças. Então, às vezes, o jejum, sem ser o bíblico, o jejum somente de abster de alimentos, ele pode ser essencial para tirar algumas coisas ruins do nosso corpo, tá? Mas quando nós vamos para um jejum bíblico, ele vai muito mais além do que se abster, né, de alimentos, né? É uma busca, é você deixar, né, de se alimentar, né, padecer um pouco seu corpo, né, por amor a Jesus, para ter um momento para Ele, para se dedicar à palavra, tá? Para se dedicar a um alimento espiritual e não um alimento físico. E o texto base que vamos usar aqui é em Isaías, tá? Na nova versão internacional, a NVI, que diz assim: o jejum que desejo não é este: soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo. Não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo? Bom, esse texto de Isaías reflete a um povo de Israel que, olhamos aqui, eles jejuavam, mas Deus não respondia, né? E eles estavam focados em práticas religiosas, tá? Eles estavam fazendo o seu jejum como um ato de compromisso, vamos dizer assim, e de barganha com Deus, né? E esperando bênçãos, mas o coração estava longe, né? Como o próprio texto de Isaías diz, né? Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração se apartou de mim. Então, eles estavam ali jejuando, orando, mas somente focados em práticas religiosas externas, tá? E muitas das vezes fazemos o mesmo, jejuamos por bênçãos, respostas, milagres, mas não nos preocupamos com justiça, compaixão e arrependimento verdadeiro, né? Então precisamos entender que o jejum, ele é algo que precisa ser firmado em nossa vida para entender o que Deus ele é em nossas vidas. Nós somos totalmente dependentes de Deus, né? E se alimentar de algo espiritual, né? Se alimentar da palavra do Senhor, é entender que a nossa dependência por Deus está sendo ali sanada naquele momento, tá? Você deixar de comer um pouco, né? Sabemos que o jejum ele tem diversas formas de ser feito, não precisa somente ser feito com alimentos, né? Existem pessoas que têm alguns tipos de problemas de saúde que não podem fazer jejum de alimentos, não podem ficar muito tempo sem comer. Mas hoje em dia nós temos jejum de entretenimento, jejum de celular,
E nós temos jejum de diversas formas, né? E hoje em dia vemos pessoas que jejuam da palavra de Deus, né? Pessoas que não leem a Bíblia, faz jejum de Bíblia, faz jejum de oração. Então precisamos voltar, né? Voltar a ter mais comunhão com Deus, voltar aos jejuns, voltar a ter mais tempo de oração. E é através de oração e de jejum que nós podemos ter um reavivamento verdadeiro na igreja, tá? Então, como o povo de Israel jejuava, orava, mas o seu coração estava longe dele. Então precisamos orar e jejuar com propósito, com entendimentos, preocupado com compaixão, com arrependimento verdadeiro, com a justiça, e não somente jejuar com barganha diante de Deus, né? E o jejum, ele não é sobre aparência espiritual, é sobre um quebrantamento real, né? Deus se agrada de um coração que liberta quem está preso emocional, espiritual ou fisicamente, né? É você jejuar por alguém que está nas garras de Satanás, buscando essa liberdade espiritual. É você dividir o pão em compartilhar o que tem, é cuidar dos necessitados, se importar com o outro, e romper o egoísmo e viver o amor prático, né? Esse romper o egoísmo é muito interessante porque está falando aqui que não é você jejuar ou você orar por você mesmo, né? É você jejuar e orar por outras pessoas. Nós vemos o texto de Jó que os seus filhos, quando davam uma festa, Jó ia lá e sacrificava, porque ele não sabia se seus filhos tinham pecado ou não, então ele sacrificava pelos seus filhos. Olha só que amor de um pai, né? E muitas das vezes nós não buscamos mais esse amor ao próximo, né? De nós buscarmos, de jejuarmos, de orarmos por outra pessoa, né? Vivemos num tempo onde nós queremos só o nosso. Então precisamos romper esse egoísmo e viver o amor prático, né? Jejuar de verdade é jejuar do orgulho, da indiferença e da injustiça. Então precisamos buscar, né, esse jejum que agrada ao Senhor, né? Jejuar das coisas que nos afasta de Deus, né? E começarmos a orar e buscar mais a Ele. E durante o jejum, ore, leia a palavra, mas também faça o bem a alguém intencionalmente, né? Não é você fazer o bem porque, eu vou fazer o bem porque Jonatas disse que eu tenho que fazer o bem. Não, faça o bem intencionalmente, né? Deseje no seu coração ajudar o próximo, tá? Não precisa se ajudar o próximo com uma quantia financeira, com uma ajuda. Ajude o próximo com uma palavra, com uma oração, né? E às vezes pessoas estão precisando de um abraço, estão precisando de uma ligação, e esse tipo de coisa ajuda a outra pessoa, é um bem que você faz a outra pessoa. Não limite somente a bens materiais, mas tem muitas pessoas que estão precisando de bens espirituais, e você só vai conseguir esses bens espirituais quando você ora, lê a palavra e entrega um jejum verdadeiro ao Senhor. Então, doe algo, visite alguém esquecido, perdoe alguém, ajude financeiramente uma causa como missionários, ou algumas pessoas que estão precisando, né? Então, o jejum sem ação é só fome, mas jejuar com amor move o céu. Então, essa é a palavra que eu queria deixar aqui hoje para os irmãos, que fiquem em paz, né, nessa manhã, e a qualquer momento que você esteja vendo esse vídeo, né, compartilhe, deixe um gostei aí no vídeo e comente aqui embaixo, né, se neste período, como é feito o seu jejum. Existem pessoas que ficam bastante tempo em jejum, né, conseguem ficar dias, né, algumas horas, outros até minutos. Mas eu queria perguntar para você nessa noite, o seu jejum tem agradado a Deus? O seu jejum, ele tem sido um jejum verdadeiro? Você tem orado? Você tem buscado a Deus, lendo a palavra? E tem feito bem a alguém? Então, eu quero deixar nessa manhã, neste vídeo, para vocês, né, buscar ao Senhor enquanto se pode achar e invocar enquanto está perto. Ok? Então, vamos buscar essa comunhão mais próxima com o Senhor. Então, desde já, agradeço. Fiquem na paz e tenham um bom dia.